Nesta aula nós vamos aprender a trabalhar com Actions. Actions são ferramentas excelentes para que a gente possa agilizar o processo do nosso trabalho. Em diversas ocasiões que nós precisamos sempre ter aí um processo repetitivo, nós podemos pular essa parte de processo repetitivo gravando já no Photoshop para que ele faça automaticamente toda vez que nós precisarmos desse processo. Neste caso eu vou dar um exemplo de como abrir um arquivo padrão para mexer com web. O que estará disponível essa aula de arquivo padrão, explicar como que funciona o arquivo padrão, estará disponível para vocês aí nas aulas de design. Então nessa aula, na verdade, eu vou usar o exemplo de um arquivo padrão para web, que eu uso, né? Ele não é um arquivo insubstituível, mas é uma forma que eu gosto de trabalhar para manter o meu padrão e poder fazer os websites. Então nessa aula nós vamos aprender a mexer apenas com os actions, então não se prendam a princípio em cima de como trabalhar em cima deste arquivo, mas apenas o processo de actions, que é um processo bem rápido para montar essa base para nós. Então vamos lá, aprendendo a mexer primeiramente com a gravação de actions. Onde que fica o painel de actions? O painel de actions, geralmente neste Photoshop que eu estou usando aqui o Workspace Essentials, o que ele não aparece logo de cara as actions. Então como que eu vou fazer? Você pode clicar, apertar no teclado aí as teclas de atalho Alt mais F9, ou então você pode vir aqui em Actions, que aqui tem do lado o atalho, e clicar. Clicando você tem as actions aqui já para você trabalhar. Aqui já vem, você pode grudar aqui junto com os demais, ó, segurando aqui, e vamos minimizar os outros para que a gente possa ter mais espaço para as actions. Aqui já vem umas actions já padrões do Photoshop, que já vem prontas para você usar, se você necessitar. Depois você pode testar cada uma e saber para que serve. Mas a princípio vamos aprender a criar as nossas próprias actions e a aprender a trabalhar com elas. Vamos minimizar aqui e vamos criar um novo set já personalizado para nós. Então, criando o nosso primeiro set, eu vou colocar o meu nome e todas as actions que eu criar, no caso, eu vou colocar dentro dessa set. Vamos dar um OK. Criou aqui uma nova pastinha, né? É um novo set. Então, vamos criar uma nova action agora. Para criar uma nova action, você clica aqui no mesmo íconezinho quando você cria uma nova layer, só que aqui você vai criar uma nova action. Criando uma nova action, você pode dar um nome para ela. No caso, eu vou colocar aqui abrir padrão web. No set, nós podemos escolher aqui o Default Actions, que já é o padrão do Photoshop, ou nessa nova que nós criamos aqui, Diogo. Você pode colocar o seu nome e personalizar. Essa function key você pode usar para criar uma tecla de atalho para essa nossa action. Então aqui, ó, vamos colocar F2, Shift e Ctrl. Então nós vamos apertar Ctrl, Shift, F2 e ele vai executar essa action para a gente. E a color você pode escolher aí qual cor você vai querer ir para identificar. Clicamos em recorte e logo ele vai começar a gravar todas as ações que nós fizermos dentro do Photoshop, com algumas exceções que não funcionam com o Actions, como por exemplo os pincéis. Nós vamos estar gravando dentro das nossas actions. Praticamente todas, mas existem algumas exceções, como os pincéis, por exemplo. Então vamos lá. Primeiro, Ctrl N para abrir um novo arquivo. Aqui nós já temos um novo padrão. Eu vou criar aqui 2300 por 2300 com 300 de resolução. Os demais aqui vão ficar exatamente assim. E o nome aqui eu vou colocar o padrão website. Damos OK e ele já vai gravar aqui a abertura com todos os dados que nós usamos. Aqui ele está usando em centímetros, mas é os mesmos 2300 pixels que nós usamos, resolução os mesmos 300 pixels que nós usamos, RGB, padrão website, ele grava todas essas informações. Então, agora nós vamos fazer um novo processo. Nós vamos abrir um outro arquivo,
que é um arquivinho, um JPEG padrão que eu já criei. Está disponível para vocês em download aí, para que vocês possam acompanhar exatamente como é, e que nós também usamos este na aula de design sobre como utilizar um arquivo padrão para web e como trabalhar em cima disso. Mas aqui nós vamos nos prender somente em cima dos actions. Então, abrimos aqui, você pode ver, ele já gravou, ó, abriu de banco de dados, ele vai abrir o arquivo exatamente onde você pegou. Então, se você quiser que essa action funcione, você vai precisar que esse arquivo que você está pegando agora esteja sempre na mesma pasta. Então, você pode criar uma pasta com arquivos padrões para os seus actions, caso você use eles. Então, é dessa maneira que funciona. Vamos aqui, Ctrl A, selecionar tudo, Ctrl C para copiar, e vamos com Ctrl Tab, ó, mudar a aba, e Ctrl V para colar. Colamos aqui no meio esse nosso padrãozinho dentro de toda a nossa área de trabalho que nós criamos. Agora eu quero centralizar ele entre o nosso campo aqui de trabalho, nossa área de trabalho, e eu quero também alinhar o topo, por causa que aqui, ó, é alinhado ao topo. Então vamos aqui nas layers, com Ctrl, segurando Ctrl, vamos clicar em background, e aqui nós podemos clicar aqui para alinhar o topo e centralizado. Ele já marcou as duas opções que nós fizemos, as duas novas opções. Vamos esconder os layers. Agora nós vamos mudar para este do lado, vamos fechá-lo, porque nós não precisamos dele aberto, e ele já vai gravar também que nós fomos para o outro arquivo e fechamos o outro arquivo. Então, aqui nós podemos já encerrar nossa action, porque ele está o arquivo exatamente como nós queremos. Então vamos aqui parar a action. E agora acabou a nossa action. Nós já terminamos de criar a nossa primeira action. Vamos fechar o nosso arquivo padrão. Não salvar. E agora toda vez que nós quisermos abrir aquele mesmo arquivo padrão, nós podemos apertar a nossa tecla de atalho, Ctrl Shift F2, e ele já vai abrir, ó, vai fazer todo o processo automático e vai parar aqui no nosso arquivo padrão. Vamos aproximar com Ctrl Alt 0 para dar a resolução real, Tab para assumir, ó, as abas laterais, e tá aí, ó, nosso padrão exatamente como está. Esse padrão aqui, ó, que você está vendo, ele já é um padrão que já estava criado, é uma imagem que já era exatamente dessa maneira, que nós vamos aprender a trabalhar com ela nas aulas de design. Então, quando você vê as aulas de design, você vai ver que tem uma aula sobre este arquivo, sobre estes padrões, como utilizar e tudo mais. Bom, agora que nós temos a action pronta, eu esqueci de colocar alguns detalhes que eu queria. Vou ter que fazer tudo de novo agora? Não, você não vai precisar fazer tudo de novo. Você apenas vai precisar vir aqui nas actions, vir aqui aonde você esqueceu de colocar o passo entre as opções. Por exemplo, eu esqueci antes de terminar aqui, antes de fechar, eu esqueci de colocar alguma coisa. Ou então depois, eu quero colocar mais algumas coisas depois. Dependendo de onde você for colocar, você clica no layer e vai sair abaixo desse layer, desta action, certo? Dessa ação que você criou. Então, se você quer abaixo desta ação, você clica nessa. Se você quiser abaixo desta, você clica nela. E se você quiser abaixo de todos, você clica na última. E assim você pode aqui clicar novamente em gravar. E agora vamos continuar gravando mais alguns passos. Por exemplo, essa layer aqui, eu quero renomear ela e colocar aqui Standard Web. Ele já vai gravar que a Layer 1 foi renomeada. Agora eu quero que ela fique como Multiply. Clicamos em Multiply, já ficou gravado. E por último, eu quero fechar com o cadeadinho aqui para ela ficar bloqueada. Então, fechamos com o cadeadinho, ficou bloqueada, ok. Podemos fechar novamente. Pronto, maravilha. Agora nós vamos fechar novamente aqui nosso arquivo padrão.
Aqui nós podemos também, ó, todas essas setinhas aqui, ó, elas são extensíveis. Então, se você clicar, elas vão se estender e mostrar os detalhes dentro dela. Então, a nossa action, na verdade, é só isso aqui, ó. E tudo isso dentro da action são ações que formam a action. Então, agora como que a gente pode fazer? Vamos fechar aqui. E novamente, a gente pode tanto clicar como a gente fez antes, apertar os botões de atalho Ctrl Shift e F2, como nós podemos clicar aqui em Play e ele já vai fazer todas as ações sozinho. Agora você já pode ver aqui que ele está bloqueado. Se a gente desbloquear, a gente vai ver que ele está como Multiply, como a gente colocou, e está tudo perfeito. Então agora é só você criar o seu site em cima disso. Ainda existem alguns detalhes que nós podemos aprender sobre as actions. Caso você queira, quando for abrir o arquivo, em vez de deixar padrão website, você quer colocar um outro nome, por exemplo. Como que eu faço isso no meio do processo? Para você fazer isso, existem algumas ferramentas modais, como esta de abrir um arquivo novo. Aqui, ó, Make, que é onde nós criamos o nosso arquivo. Ó. Tá todas as configurações que nós criamos aqui, ó, padrão website. E esse Open é quando nós abrimos aquele outro arquivo lá. Então você tem que tomar cuidado aí, você que não tem muita facilidade de repente com o inglês, você pode tem que lembrar, tomar cuidado com isso. Então agora nós vamos aqui, ó, clicar nessa caixinha que ele vai gravar essa ferramenta modal. Quando chegar nessa ferramenta, ele vai mostrar as opções para você. Em vez dele seguir em frente sozinho, ele vai mostrar as opções para você e você vai ter que dar um OK que ele vai continuar. Então vamos fazer o teste, ó. Vamos minimizar aqui, clicar e dar o play. Antes vamos fechar aqui. Vamos dar o play agora e olha só. Ele apareceu aqui para você colocar o nome ou trocar as outras informações. Então você quer criar um site para o seu cliente. Então você coloca aqui, cliente fulano de tal. E você pode criar agora já o arquivo com o nome do seu cliente, por exemplo. Então vamos dar um OK. Você vai ver que o restante ele vai continuar fazendo tudo sozinho. Então quando tem ferramentas modais como essa, que abrem novas caixas para você colocar, inserir dados, inserir tamanhos e tudo mais. Então essas são ferramentas modais que você pode aqui clicar então nesse íconezinho e fazer com que ela pare exatamente onde você quer. Se você clicar numa ferramenta que não é modal, então ela não vai fazer nada. Pode ver, ó, por exemplo, aqui, ó, Set Selection, você setou a seleção, então ela não tem essa caixinha para você colocar a opção de ferramenta modal. Então é dessa maneira que funciona. Os lugares aqui onde tem espaço são geralmente os lugares que você pode escolher se você quer que apareça ou não. Então, agora nós vamos ainda ver mais alguns detalhezinhos. Se você de repente quiser que chegue aqui no meio e pare, dê um recado para você, pare e dê um recado. Como que a gente faz? Então a gente vai vir aqui, vai aqui inserir um stop, insert stop, que é uma inserção de uma interrupção, e nós vamos criar uma mensagem aqui. Por exemplo, eu quero colocar agora assim, essa parte você vai pintar com pincéis. Então eu vou colocar aqui, esta parte você pintará com o pincel. E dá um OK. E aqui você pode colocar aqui uma opção para continuar ou não. Então ó, vamos deixar selecionado que você já vai ver como que vai funcionar. Vamos dar um OK e criou um stop. Criou um stop. Vamos tirar essa ferramenta modal daqui. E aqui ele já criou com essa seleção, com o diálogo on. Por quê? Por causa que ele já vai aparecer uma nova janela. Vamos então aqui fazer funcionar. Vamos dar um play. Vamos fechar aqui antes. Vamos dar um play. Olha, abriu tudo e opa, parou. Olha só. Aqui ele apareceu o continue. Se você não tivesse colocado allow continue, ele só teria o stop só. Então, esta parte você pintará com o pincel. Então, espera aí. Você vai querer pintar ou não vai querer pintar? Se você quiser pintar com o pincel, você vai ter que colocar em stop. Se você quiser que continue, você vai apenas continuar e ele vai seguir a sequência dos actions. Vamos ver, ó. Continue, ele continua a sequência. Se você
Aperta em stop, ele para e você pinta com o pincel e depois você dá play novamente. Vamos mais uma vez para você ver como funciona. Play. Ele parou. E agora? Você quer pintar com o pincel? Vamos parar então. Stop. Vamos pegar o pincel. Vamos selecionar um layer. E vamos pintar ó, com o pincel. Pintou com o pincel? Pode dar play de novo. Continue. E ele termina tudo que ele estava fazendo. Só que agora com a alteração que você fez ali. Então o stop ele funciona dessa maneira. Ele é útil para esse tipo de coisa. E para demais coisas aí que você pode ter a sua necessidade de acordo com a action que você vai estar criando. Vamos excluir ainda. A gente pode excluir exatamente só um item, como esse stop, por exemplo. Ó. Clica na lixeira. Nós excluímos. Vamos fechar esse arquivo. No. Vamos ver aqui mais algumas opções. Ó. Action Options. É onde a gente... É a primeira tela que a gente cria quando cria uma action. Cancelar. Você pode fazer alterações também nessa action. Vindo aqui em Actions Options. Né? Você pode também aqui em Playback Options. Você pode escolher se você quer um modo acelerado. Que ele vai fazendo tudo de uma vez. Se você quer Step by Step. Que ele vai você vai vendo cada passo detalhadamente. Você vai vendo ele faz um passo, dá uma pausa, faz outro passo, dá uma pausa. E o pause for 2 seconds, no caso aqui, ou 1 second, é o tanto de segundos que você quer de passo a passo. Por exemplo, se a gente colocar 3 segundos e dar um OK, vamos dar um play, ó. Você vai ver, ó, vai esperar 3 segundos, vai passar para o próximo. Mais 3 segundos, vai passar para o próximo. Então é bem lento. O step by step é mais ou menos isso, só que você não configura quantos segundos você quer. Então ele vai ter um determinado tempo ali. O step by step ele funciona mais ou menos dessa maneira, mas ele é um pouco mais rápido. E já nos segundos ali você pode definir se você quer 10 segundos, 5 segundos, quantos segundos você quer. Então vamos parar aqui. Vamos voltar aqui no Playback Options. Vamos colocar acelerado. E OK. Nós podemos limpar todas as actions, podemos resetar as actions, deixar só as padrões. Nós podemos carregar actions, nós podemos colocar por cima, né, salvar por cima. Nós também podemos aqui salvar as actions. No caso a gente tem que clicar nas actions aqui. Ó, podemos salvar, aqui em jogo. Podemos salvar as actions e todas as actions que você criar dentro do set de jogo, por exemplo, vai ser salvo. Então é muito interessante. Você cria todas as suas actions. Quando você cria todas as suas actions, você vem aqui, clica em Save Actions. Então você já vai poder criar uma pastinha Actions aqui, que no caso vai estar dentro da tua pasta de Photoshop, ou você também pode escolher outra pasta que você vai saber sempre onde salvar. Então vai estar aqui, ó, actions.atn, você pode escolher o nome, salvar. E vai estar sempre salvo. Se a gente deletar daqui agora, nós podemos carregar novamente, ó, Load Actions, Diogo, Load, e está tudo aqui. Ok? Espero que seja útil para vocês, que vocês tenham gostado. Um grande abraço e se qualquer dúvida, estamos no fórum.